Durante mais de 150 anos, manuscritos permaneceram guardados em silêncio, até que revelaram um segredo surpreendente. Jesus sempre esteve à frente da obra espírita. Allan Kardec, em sua trajetória espiritual, caminhou lado a lado com Cristo em diferentes épocas da história. Chegou a hora de conhecer essas revelações no livro O Espiritismo é Obra de Jesus. Reserve já em pré-venda no site mundomaior.com.br e participe deste marco histórico. Olá, boa noite, querido irmão Walter. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente. Que maravilha, para nós é uma alegria imensa tê-lo novamente, ouvindo suas palavras, seus ensinamentos. Nós só temos a agradecer. Obrigado, eu que agradeço aí pelo convite. É um prazer. Que bom. Então, nós vamos dando boa noite também para aqueles que estão conosco, e sejam todos muito bem-vindos, e aqueles que só poderão assistir mais tarde. E nesse momento, então, nós vamos apresentar o nosso irmão Walter da Silva, que já é conhecido por nós, um irmão muito querido, e ele ainda é de Cachoeira da Macacu. Está Não, lá. já mudei. Já mudei. Onde está? Está onde? Morando na cidade de Maricá e frequentando a casa de Luiz. Ah, que maravilha! Pois é, a gente... Região do Isso é muito bom. Eu sei que você já falou outras vezes que não para, está sempre, às vezes, mudando. Aí eu quis saber direitinho. Então, é de Maricá, e nós estamos, então, com a palavra dele. O estudo da noite vai ser por conta desse amigo querido. E agora nós vamos, então, elevando nossos pensamentos e agradecer, Senhor. Agradecemos a Jesus, nosso mestre amigo, a Deus, nosso Pai de amor e bondade, pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos aqui reunidos para ouvir, refletir sobre mais ensinamentos sobre a doutrina espírita, e pedimos ao nossa benfeitora espiritual, Zilda Gama, esses bons espíritos que sempre nos acompanham, para inspirar o nosso irmão Walter, que vai trazer esses novos, ou até revisando esses conhecimentos, para que nós possamos compreender e colocar em prática aquilo que nos for ensinado, e possamos refletir e colocar em prática no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor,
e pedimos, então, que nos abençoe a todos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, meu querido, a palavra é sua. Minha irmã, a gente vai até que hora, só para me controlar o tempo aqui? Nós vamos até às 20? 20. Muito bem, tá bom. Tá, joia. Então, Obrigada. O nosso compromisso. Inicialmente, eu quero saudar e deixar meu abraço aos companheiros do Centro Espírita Zildo da Gama, casa que eu já tive a oportunidade de visitar algumas vezes, né? Já faz um tempo que a gente não vai aí, né? Vamos ver se a gente marca alguma coisa presencial por aí. Mas é sempre um prazer, ainda que de forma virtual, a gente está ligado, né? Por sentimento, por pensamento, por ideal, pelo Evangelho. Isso é muito bom. E a gente vai se esforçar aqui nessa 1 hora que vamos estar juntos, virtualmente falando, para a gente refletir, né? Porque todos os encontros espíritas devem se revestir de 2 objetivos a qual todos nós devemos nos esforçar para alcançar. Primeiro é a gente produzir informação, conteúdos que vão de acordo com as nossas necessidades, enquanto espírito imortal em processo ainda de evolução. Muito bem. E o segundo objetivo é aquele buscar motivação. Então, a gente tem que sair, ao final de qualquer encontro espírita, mais motivado, né? Cada encontro desse deve mexer com as nossas entranhas, com a nossa alma, com a nossa mente, para que a gente possa aproveitar melhor, né, esse momento que nós estamos aqui transitando na condição de encarnado. Eu fico muito feliz de poder estar compartilhando este momento com todos esses amigos que estarão compartilhando esse conteúdo conosco. Muito bem. Dito isto, o tema que nós vamos estar aqui refletindo, ele está versado, está posto lá no capítulo 25 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que tem por título Buscai e Achareis. E tem um primeiro item que é apresentado neste capítulo, é exatamente o tema da nossa palestra. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Bom, o céu aqui é a representação das forças do bem, né? Esse céu aqui é figurado. Então, para a gente estar em consonância, em afinidade, em sintonia com essas forças do bem, né? A gente fala de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, né? Os superiores, aqueles que de fato têm todas as condições de nos apoiar, de nos inspirar, de nos dar força, né? De fazer com que a gente caminhe. Nós estamos encarnados com esse propósito. Todos nós, a humanidade inteira, a parte encarnada, está aqui exatamente para vencer mais essa etapa, porque cada encarnação é uma etapa que visa progresso, evolução, melhoramento do ser espiritual que todos somos. O Walter, em algum momento, vai deixar de existir, o personagem, mas eu, enquanto espírito imortal, continuarei, né, em outras oportunidades, no mundo espiritual, encarnado novamente, até que Deus entenda que eu já tenha atingido o objetivo pelo qual Ele me criou e criou a todos nós, que é a perfeição relativa. Analisando as nossas condições de hoje, por certo, ainda nos falta muito tempo, mas não devemos nos preocupar com isso, né? Quanto tempo ainda vai ter pela frente, porque nós temos que focar o nosso interesse, as nossas energias, a nossa vontade no agora, no dia de hoje, porque a vida na Terra, encarnada na Terra, ela tem uma característica, segundo Joana de Ângeles, da sua impermanência. Nada na condição material é permanente, tudo é impermanente. Eu posso estar aqui, rogando a Deus que me deixe concluir essa tarefa, essa 1 hora aqui, mas amanhã poderei não estar. Por alguma razão, finda o meu ciclo, e aí?
a vida continua. Então, nós espíritos temos a perfeita noção da importância do tempo em nossa jornada, em nossa caminhada terrena. Porque a gente nunca sabe o tempo que nos falta. E, em razão disso, nós precisamos, né, investir qualidade ao tempo que nós temos. Se nós soubéssemos como o valor que o tempo tem, nós daríamos mais valor ao tempo que temos. Então, nós vamos procurar aproveitar ao máximo esse encontro aqui, vamos nos esforçar para trazer algumas reflexões importantes que possam nos motivar, né? Então, o céu aqui representa essas forças positivas do bem, né, que nos apoiam, mas tem uma condição estabelecida aqui neste item. Ajuda-te para que o céu possa te ajudar. Ajuda-te para que Deus, Jesus, os bons espíritos nos ajudem. Há coisas que só nós podemos fazer por nós, ninguém mais, nem Jesus fará. Porque aquilo que é da nossa responsabilidade, nós vamos ter que dar conta. Né? Tem uma página de Emmanuel, numa desses, nos 5 livros que compõem aquela série Fonte Viva, que diz, temos que dar conta da nossa administração. Dê conta da vossa administração. Então é isso, quando nós encerrarmos esse ciclo, nós vamos ter que prestar contas à nossa consciência. Se nós, de fato, aproveitamos o tempo que aqui estivemos, se as oportunidades que não se esgotam, é como águas do rio que passam debaixo da ponte, né? Aquela que passou não volta mais, mas a certeza que outros virão é assim, com as oportunidades que Deus nos confere. E é com essa certeza que nós temos que aproveitar o máximo. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, mundo a fase de transição. Segundo Allan Kardec, no capítulo 18 da Gênesis, ele diz que lá em Geração Nova, que muitos não se reencarnarão mais na Terra. Esses que estão aí negligenciando o tempo, né, criando dificuldade, problemas, que não estão se esforçando devidamente, eles não vão reencarnar mais na Terra. Seria lamentável para nós, especialmente na condição de espíritas, nós sermos gentilmente convidados a habitar, a reencarnar em mundos inferiores à Terra. Não é possível. O Espiritismo veio exatamente para nos auxiliar, nos posicionar melhor diante desse projeto de Deus para cada um de nós. Nós sabemos exatamente das causas, da importância de estar vivendo no local que estamos, ao lado das pessoas, fazendo as atividades, na condição de espírito. Isso não é espírita, né? Não é um acaso. Não existe acaso. Isso é uma das premissas do espiritismo. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um objetivo, tudo aponta para o nosso destino. Então é com essa consciência que nós resolvemos enfrentar esse tema, ajuda-te, que o céu te ajudará. Muito bem. Lá no capítulo, então, 25, a qual nós estamos nos inspirando a essa reflexão da noite, logo nos primeiros comentários de Allan Kardec, ele vai dizer que esse ajuda-te, que o céu te ajudará, expressa uma ideia da lei do trabalho e, por consequência, da lei de progresso, de evolução. Porque esse ajuda-te é porque ele fala antes, cita uma passagem como introdução desse capítulo 25, aquela passagem que Jesus recomenda. Olha, peça que você vai receber, busque que você vai achar, bata que a porta se abrirá. Então tem sempre um movimento primeiro, né? Então, para a gente encontrar as coisas, nós temos que buscar. Para a gente receber, nós temos que pedir. Nós temos que ter uma ação. Não é por outra razão que a oração é uma palavra composta. Ora, mas tem ação. Tem este movimento, essa necessidade de nós movimentarmos no sentido, na direção daquilo que nós estamos buscando. A oração, que expressa exatamente esse sentido, que é de pedir, agradecer e louvar, não basta ficar só pedindo. Claro, nós vamos pedir porque é um exercício
da humildade, da nossa humildade. Nós precisamos dessa virtude. Nós trazemos por característica, segundo os espíritos, em resposta a Allan Kardec, lá na questão 875 do Livro dos Espíritos, que uma das características, um dos grandes problemas que ainda nós trazemos, enquanto espírito imperfeito, é o orgulho e a vaidade. Então, o contraponto disso é a simplicidade, é a humildade que nós temos que estar buscando o tempo todo. O fato de nós exercitarmos esse pedido de pedir forças, pedir discernimento, pedir recurso espiritual, recurso moral, que muitas vezes nos falta. Então, é lícito e necessário que nós façamos isso. Mas pedir é o primeiro passo, mas tem a parte da ação, que é exatamente a lei do trabalho, exatamente nos convida a esse exercício, né? Então, a lei do trabalho, o trabalho, segundo o que está posto lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que a lei do trabalho é uma das 10 que compõe lá, as 10 que são apresentadas, como as leis naturais ou leis divinas, como queiram. E a lei do trabalho é uma necessidade para que a gente possa desenvolver progresso e simultaneamente, desenvolver a nossa inteligência. Então, está tudo associado, né? Só há progresso se existir trabalho. E a gente pode, logo de início, considerar 3 aspectos sobre a lei de trabalho. É evidente que o primeiro aspecto que salta aos nossos olhos, que primeiro vem à nossa mente, é o trabalho remuneratório. É aquele que a gente busca realizar para cumprir com as exigências enquanto encarnado, né? Pagar os nossos boletos, a nossa alimentação, nosso vestuário, né? A nossa moradia, a nossa segurança, tudo isso necessita antes o trabalho remuneratório. A lei de sociedade, que é outra lei que compõe as 10 lá do Livro dos Espíritos, ela vai exatamente promover oportunidade de trabalho remunerado. E esse trabalho remunerado vai não só atender a essas necessidades enquanto espírito reencarnado, mas também promover o desenvolvimento social. Então, isso nós já entendemos, ainda que muita gente tenha uma aversão a esse tipo de trabalho, né? Eu digo isso apenas como um pequeno exemplo, e aí sem generalizar, obviamente, porque durante um período, alguns anos, eu morei num sítio, numa área rural aqui próxima da região onde eu estou hoje, que é Maricá, aqui em Itaboraí, que é uma cidade vizinha. E, às vezes, eu tinha muito trabalho lá. Eu não tinha empregados, né? Então, eu tinha que dar conta de tudo, praticamente sozinho. E, às vezes, aparecia um companheiro, um outro, tal, pedindo um auxílio aqui, um auxílio ali. E a gente oferecia trabalho. Eu falei assim, meu amigo, olha, eu posso te ajudar sim, mas você também, em contrapartida, não quer me ajudar aqui? Eu tenho uma capina, eu tenho uma escova de aipim aqui para plantar, eu tenho, sabe, uma grama para cortar. As pessoas não queriam, não. Ah, não, eu estou com pressa, não estou podendo agora. Então, quer dizer, as pessoas querem ser ajudadas, mas elas não se ajudam. As oportunidades, né, da pessoa ali, de forma digna, trabalhando honestamente, né, tá ali colaborando e ter essa nobreza de receber a paga pelo seu trabalho, as pessoas muitas vezes não querem, né? Infelizmente, nós temos visto muitas pessoas se apoiando em determinados programas sociais. Claro que o programa social é importante e necessário, dadas as condições sociais que vivemos hoje, né? De tanta dificuldade, de tantas limitações, de tantas diferenças de classes sociais. Isso é verdade. Nós não estamos aqui diminuindo a importância desses planos de governo, planos sociais, né? Mas, infelizmente, nós conhecemos pessoas que se apoiaram nesses planos e não querem trabalhar, né? Porque recebem essa ajuda. Então, a gente nunca... Todo excesso, ele não é bom.
Diz Buda que o caminho da sabedoria não é nem da direita, nem o da esquerda, é o do centro. É o caminho do equilíbrio, da harmonia. Então, são sobre essas coisas. Então, o trabalho é uma necessidade imposta por lei natural, lei de Deus. Mas também nós podemos ainda considerar, porque lá mesmo estudo dessa lei, lá no Livro dos Espíritos, eles afirmam, em resposta a Kardec, que toda a atividade útil é trabalho. Poxa, se toda atividade útil é trabalho, então a gente pode ampliar em muito essa visão muito estreita do trabalho remuneratório. Importante e necessária, volto a dizer. Mas a lei do trabalho preceitua muito mais coisas. Porque quando ele define que trabalho é qualquer atividade útil, quando eu estou com pensamento elevado, quando eu estou emitindo boas vibrações mentais, é um trabalho. Eu estou sendo útil ao ambiente em que me encontro, não é verdade? Quando eu faço uma oração, seja por mim, pelos meus familiares, amigos, uma oração intercessória pela paz no mundo, é útil, é trabalho, não é? Então, quando eu verbalizo e levo consolo, esclarecimento a alguém, eu estou sendo útil, é trabalho. Então, veja que a gente pode estender muito a utilidade, o emprego dessa definição de trabalho para nós. Então, existe um trabalho altamente desafiador, além do remuneratório, que é o trabalho interno do indivíduo, da alma, que somos espíritos reencarnados, né? Então, todos nós temos esse trabalho interno de renovação, de transformação, que é aquilo que nós estudamos muito na doutrina, que é a reforma íntima. Esse trabalho não é fácil, gente. É um trabalho altamente desafiador, em que vai requerer de nós muita vontade, muito querer. E às vezes a gente quer as coisas, mas a gente não consegue realizar, porque falta essa vontade. Não basta querer, eu quero também muita coisa. Nós queremos muitas coisas, né? Mas, mais das vezes, a gente quer as coisas de forma mais fácil possível. E outra, o mais rápido possível. Porque a gente tem uma visão muito imediatista da vida. A gente quer as coisas para agora, não é para depois, não. Nós queremos para o agora, para o já. Se eu digo, vai ser um projeto que eu tenho que trabalhar hoje, mas só vai trazer resultado lá daqui a 2, 3 anos. Não quero não, vai demorar muito. Né? Então, se nós imaginarmos o pessoal que vive da colheita, do campo, que tem todo um preparo da terra, tem toda uma fase de semeadura, tem todo um tempo de cuidar, né? De regar, de colocar lá os adubos, de retirar as ervas daninhas, esperar o tempo de floração, até que possamos colher o fruto. Imagina, a natureza dá provas, que ela não dá saltos, ela tem um regramento, né? Ela tem passos, e a nossa vida é exatamente assim. Né? Então, a reforma íntima é um trabalho que nós devemos empreender. Não é hoje, não. Já passou do tempo, era do ontem, vidas, reencarnações passadas. Mas, segundo Emmanuel, nós somos espíritos recalcitrantes. Quando ele fala nós, ele está falando a maioria na Terra. Porque a maioria que se encontra encarnada na Terra, ou que compõe a humanidade terrena, que é muito mais do que aqueles que apenas estão encarnados, porque a maior parte da humanidade terrena encontra-se no plano espiritual, aguardando ocupar a posição que ocupamos hoje. Diz Emmanuel que a maior parte desses espíritos, que chega quase a 30 bilhões, né, pelas informações que eles nos dão, são de espíritos problemáticos, né? São de espíritos desajuizados, comprometidos com a lei. Então, nós estamos aqui por conta do impositivo da lei. A reencarnação, ela nos alcança exatamente porque nós deixamos para trás, fizemos coisas, tivemos atos, relações complicadas
e que agora nós precisamos resolver, dar conta. Então, os casos de exceção na Terra são os missionários, com M maiúsculo, tá? Nós também somos missionários, com M minúsculo. Cada um tem que dar conta da sua reencarnação. Nós todos estamos submetidos a um planejamento. As devidas e raras exceções são aqueles que se encontram pelo regime da compulsoriedade. Aquele que se reencarna de forma compulsória. Né? Ah, não quero reencarnar, não tenho condição. Não, pega e reencarna. No nosso caso, eu arrisco dizer que nós estamos naquela condição mediana. Por certo, nós ouvimos, pelo menos, não nas suas minúcias, mas pelo menos naquelas coisas que seriam relevantes para a nossa reencarnação. Onde nós iremos reencarnar, ao lado de quem, com que propósito. Isso nós ficamos sabendo antes, possivelmente, quase certamente. Né? Então, nós nos comprometemos com esse projeto, com o tempo de reencarnação. Né? Então, nós sabemos, enquanto espíritas, nós temos essas informações. Nós não podemos alegar desconhecimento. Nós conhecemos, nós sabemos disso. Então, a nosso favor, nós não vamos poder contar com a falta de conhecimento. Não, eu não sabia. Nós sabemos. E segundo o registro que os evangelistas fizeram, é o seguinte, a fala de Jesus. Aquele que for mais dado, a esse mais será cobrado. Não temos dúvida disso. Todos nós seremos cobrados por tudo aquilo que fizemos errado, mas também por aquilo que deixamos por fazer. Então, a preguiça, a inércia, né, vai ser contado a nosso desfavor. Desfavor. Né? Então, além desse trabalho moral, de renovação, de transformação, de renovação de nós mesmos, já que nós temos esse apoio, o conhecimento espírita como automotivação, porque tem que ser assim. É lamentável saber que temos espíritas desmotivados, né? Preguiçosos. Temos em nossos pares pessoas assim. E se nós não estivermos vigilantes, daqui a pouco somos nós também. Sabe quando dá aquela falta de vontade de ir na casa espírita? Ah, poxa, eu estou tão cansado, está tão calor. Ah, não vou na visita fraterna hoje, não. Ah, não vou participar do estudo hoje, não. A gente, às vezes, se coloca nessa posição. E aí vem a doutrina, a consciência bater. Peraí, tem alguma coisa errada comigo. Né? Ontem eu fazia uma palestra lá em Cabo Frio, no Centro Espírita Trabalhador de Jesus, uma casa com 103 anos, casa lotada, né? 100 e tantas pessoas presentes. E a gente teve a oportunidade de falar a respeito desse tema também lá. Desse assunto, melhor dizendo, que estamos aqui tratando. Não necessariamente desse tema. Mas todos os temas que nós vamos enfrentar, existem pontos correlatos. Né? Coisas que têm pontos de contato. Uma coisa chama a outra. Né? Então, para a gente dar conta de tanto compromisso com essa renovação de nós mesmos, volto a dizer, não é fácil, porque o Walter é o resultado de muitas coisas, de muitas experiências reencarnatórias, né? De muitas crenças, de muitas atitudes, de conhecimento, enfim, de uma série de coisas, de práticas, e que hoje deu resultado o que sou, ou melhor, como estou. Mas pelo fato de estarmos reencarnados num mundo como o nosso, falamos que ele está em transição, mas ainda não é um mundo regenerado. Né? Nós estamos num trâmite, né, de uma posição para outra. Então, nós ainda estamos identificados pelos espíritos superiores como inferiores. Então, isso mostra o quê? Que nós ainda trazemos muitas deficiências. Nos faltam virtudes. Né? Muita coisa. Então, não é agora que a gente entende dessas coisas,
das causas, que nós vamos resolver a nossa vida em pouco tempo, numa encarnação, ainda que longeva. Não vamos. Mas, pelo menos, é forçoso reconhecer que nós estávamos perdidos e nos achamos. Nós estamos no caminho certo. Porque o grande desafio, primeiro, é voltar ao caminho da lei. Né? E o mais difícil ainda é se manter nesse caminho. Porque a todo momento nós somos colocados em prova. Nós somos desafiados na nossa fé. Nós somos confrontados em nossos posicionamentos. A todo momento isso ocorre, gente. A todo instante ocorre. Então, nós vamos encontrar pessoas encarnadas, sejam amigos, entre aspas, né? Pessoas na nossa caminhada, colegas, companheiros de jornada, familiares, que vão criar problemas para nós. Mas também, em alguma medida, às vezes a gente também cria problemas para os outros. Isso faz parte do processo. Né? Então, nós precisamos nos ajudar, que é o tema aqui. Nós precisamos fazer a nossa parte. Né? Nós precisamos colocar a nosso favor este conhecimento que liberta, segundo Jesus. O conhecimento do Evangelho, por si só, não resolve a nossa vida, não. Não basta conhecer todas as letras do Evangelho. O Evangelho é a bússola que aponta a direção. E o Espiritismo trouxe para si essa mesma bússola moral. A bússola é aquilo que nos orienta ao caminho, que dá a direção. O Evangelho é essa bússola segura para que a gente, cumprindo esse direcionamento do Evangelho, a gente possa encurtar a nossa jornada rumo a essa evolução. Então, esses desafios não são poucos, convenhamos. Nós não podemos ter um discurso aqui piegas, que é fácil. Ninguém disse que é fácil, mas também ninguém disse que é difícil, que seria impossível. Difícil é, mas impossível não. Bom, e por fim, o terceiro aspecto que a gente poderia ainda considerar abarcada, né, nesse contexto da lei do trabalho, é o trabalho de benemerência, que nós comumente traduzimos como caridade. E aqui essa questão da caridade é a grande bandeira do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há evolução. Fora da caridade não há paz, não há felicidade. Tudo é sinônimo. Nós poderíamos, no escopo desta frase, não é fora da fé, não é fora da casa espírita, não é fora da religião, é fora da caridade, não há salvação. Então, quando nós falamos sobre caridade, benemerência, é claro que tem muita coisa associada a isso. A primeira, assim como a lei do trabalho, a primeira questão é a remuneratória, trabalho de remuneração. Quando nós falamos de caridade, a primeira coisa que também vem como primeira definição é a caridade material, que é importante, sim, né? Nenhum demérito. É uma necessidade. Nós precisamos prover aqueles com maior dificuldade que nós, e a gente estando numa condição possível, né? Porque Deus quer de nós o possível, gente. O impossível é com Ele. O que Deus quer de nós, o que Jesus quer de nós, é o possível. E o possível do Walter talvez não seja o mesmo possível do João, da Maria, do José. Cada um tem seu nível de possibilidade. Agora, o que não cabe mais para nós é dizer que a gente não pode nada. Todos nós podemos alguma coisa. Se não no campo material, mas também tem a benemerência no campo moral, no campo espiritual. Quando Kardec, lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, pergunta qual a definição de caridade segundo entendia Jesus. Não é como a gente entende, não. Aí é o famoso BIP, que todos os espíritas já gravaram isso aí. Né? Benevolência, indulgência e perdão. Aí,
é uma indulgência moral, perdão, é uma caridade moral. Não está se falando aqui de recurso, de matéria, de recurso material para fazer. Ainda que seja necessário, por favor, não vamos esquecer isso. Mas é uma caridade que está ao alcance de todos, desde a pessoa mais simples até o mais abastado. Porque é a caridade da benemerência sob esse aspecto, sob essa definição, como entendia Jesus. Né? Então, essa questão que ficou conhecido como BIP, né? Benevolência para com todos. Esse exercício é altamente desafiador, porque nós temos as nossas inclinações naturais de simpatia com um, em detrimento de outros. E vamos encontrar essa dificuldade mesmo entre os nossos pares, entre os nossos amigos, os familiares, entre os companheiros da casa espírita. É natural que a gente tenha uma certa relação de maior proximidade com A em relação a B. E nós também, o Espiritismo já mostrou também que muitas das vezes a causa das simpatias decorre de experiências com esses mesmos espíritos em outras encarnações. Mas também, essa simpatia, ela também pode e deve ser construída nesta encarnação. Pessoas que se encontram, espíritos que se encontram, não é um reencontro, é um encontro. É a primeira vez que eles estão confrontando-se um com o outro. Mas essa simpatia pode ser construída agora, né? Com respeito, com educação, com parceria, com amizade, né? Vivendo fraternidade, trabalhando conjuntamente no bem. Tudo isso vai estabelecendo essa política de aproximação e de consolidação desses corações. Então, essa benemerência, ela pode ser e deve ser exercitada também nesse sentido, né? Indulgência com as faltas alheias, que é outra questão que os espíritos nos apresentam, que é a gente reconhecer que, assim como eu, o outro também falha. É uma ilusão a gente imaginar que a pessoa não vai errar, que a pessoa é perfeita. Nós criamos esses estereótipos, né? Às vezes até na casa espírita. A gente vê um grande orador, a gente vê um dirigente, um médium, e a gente passa a criar uma realidade inexistente. Aquela realidade só existe para mim. Né? Nós temos essa inclinação à idolatria. Nós vemos médiuns, oradores, sendo idolatrados, como se essas pessoas não padecessem dos mesmos problemas que nós. Né? Pessoas comuns, são pessoas também como nós, que têm seus problemas, suas dificuldades. Aliás, no campo dos médiuns, Allan Kardec diz mesmo que a mediunidade é uma faculdade de reparação, de reajustamento. Tirando aqueles grandes missionários, né, Divaldo, Chico, Raul, e outros aí, né? São tantos. Os médiuns do dia a dia da casa espírita, que contam a centenas e centenas de milhares por esse mundo afora, são espíritos devedores, meus amigos. E a gente, às vezes, ouve de companheiros, né, que vai para a reunião mediúnica fazer caridade. Respeito. Mas não tenho esse entendimento. A maior caridade é para conosco mesmo. Estamos tendo a oportunidade de confrontar, né, realidades difíceis, de companheiros que meio que dizem assim, não façam o que eu fiz, porque senão vocês estarão aqui como eu, sofrendo, enfrentando dificuldades enormes. E por que também não lembrar dos processos de desobsessão, de reuniões específicas para este fim, quando nós nos defrontamos com aqueles que prejudicamos no nosso passado. Isso não é uma maior caridade conosco. Nos dar essa oportunidade de pedir perdão, de mostrar para eles que hoje nós estamos trabalhando no sentido inverso, não mais de criar problema, mas de tentar ajudar, de fazer, através do pequeno amor que nós já temos, né? Porque o amor incondicional do Cristo ainda nos falta muito até lá.
Mas, pelo menos, nós já estamos nos esforçando, né, de não fazer certos julgamentos, de não desejar o mal. Então, esse ajuda-te, passa por isso primeiro, por trabalhar sentimentos. Porque a nossa situação está tão difícil, meus irmãos, que o primeiro desafio, falei também isso bem recentemente num outro estudo, é parar de criar problemas. A nossa situação está tão difícil que às vezes a gente quer dar um salto, pular uma etapa. E às vezes a nossa perna é curta, o nosso passo tem que ser curto igualmente. Então, primeiro, para de criar problemas. Para de falar mal da vida dos outros. Para fazer julgamentos, né, desnecessários. Porque a outra vertente da definição do BIP é o perdão, né? Então, perdoar não é esquecer. Já tenho dito. Não é esquecer. Mas é você saber lidar com essas diferenças, com aquelas pessoas que não estão buscando o mesmo que nós. Nós hoje estamos buscando uma coisa melhor enquanto espírito. Mas nós mesmos, aí eu falo, a minha experiência, nesta mesma encarnação, antes de conhecer o espiritismo, não havia praticado nenhuma outra religião nesta encarnação, né? Por certo, em outras, né? Mas nesta, não. E conheci o espiritismo aos 38 anos de idade. Está completando agora 30 anos que eu me relaciono, dia após dia, com esse estudo que a ideia é formatar uma nova consciência, promover mudanças suficientes para que eu possa sair de uma encarnação melhor. Esse é o primeiro desafio, a gente voltar de onde viemos numa condição melhor, mais ajuizado, menos penalizado por equívocos que a todo momento cometemos. Então a gente reconhece no outro, muitas das vezes, as imperfeições que nós carregamos. Então nós precisamos ter essa responsabilidade enquanto indivíduo, de nos autoaprimorar, de aplicar primeiro em nós esses conceitos renovadores, transformadores da nossa vida. Isso, convenhamos, não será do dia para a noite. Mas, como eu disse anteriormente, nós estamos revestidos de uma ideia, que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma ideia, é um modelo de pensamento, é um modelo de sentimento, a qual devemos nos inspirar, segundo os Espíritos, como grande guia e modelo, Jesus. Então, Jesus é esse guia, é esse modelo, né? Então, nós, é claro, ele é o guia e modelo. Então, nós temos que mirar isso como uma meta, sabendo que nós estamos muito longe desse modelo. Mas nós temos modelos possíveis na família, na sociedade, na casa espírita que frequentamos. Existem modelos acessíveis, porque ninguém chega a Divaldo, ninguém chega a Francisco de Assis, sem antes passar pelas etapas que os levaram até lá, pelos degraus de ascensão que cada um teve que ter o esforço de se colocar ali. Então, os nossos degraus ainda estão muito lá para baixo e os nossos degraus são fininhos, sabe? A altura do nosso degrau é bem fininho, porque para ir para um degrau mais alto, você tem que ter mais força para subir. Então, vamos com calma. Vamos fazer o nosso auto-perdão também, né? Porque, assim como Paulo, que nas suas epístolas, ele vai dizer de que aquilo que ele quer fazer, que ele deve fazer, isso ele ainda não faz. Mas aquilo que ele sabe que não deve mais é que ele acaba fazendo. Ele estava em conflito psicológico. Ele sabia que não devia, mas daqui a pouco ele estava fazendo a mesma coisa. Mas, segundo ele seguiu a recomendação de Jesus e perseverou, caindo e levantando, caindo e levantando.
Ao cair, nós não podemos ficar nesse processo de vitimismo. Ah, que eu não consigo. Ah, que eu não posso. Ah, que eu não vou... Lá. Não, peraí. Caiu, meu filho, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E segue para frente. Sabendo que haverá grande possibilidade de cair de novo. E faz parte do processo. Né? Mas mesmo Paulo vai numa carta mais na frente, bem na frente, escrever que já não era ele mais que vivia, e sim o Cristo que habitava nele. Ele havia vencido. Não o vizinho, não o chefe chato, não, ele venceu a si mesmo. Então, esse ajuda-te significa voltar-se para si mesmo. Né? O grande e maior inimigo não está fora, está dentro, a qual Paulo identificou como o homem velho. O homem velho que habita em nós, rancoroso, chato, né? Impaciente, intolerante. Nós trazemos esse homem velho. Às vezes, nós o colocamos sob controle, né? Mas basta um segundo de invigilância para que ele ressurja, em forma de arroubo, de agressividade, de intemperança, né? E isso acontece. Às vezes saímos da casa espírita, uma reunião tão agradável, né? De alto relevo, de boas energias, de boas mensagens. A gente sai de lá tão bem, né? A gente sai do centro, pega o nosso carro para voltar para casa, bate num buraco e fura o pneu. Pronto, acabou. Aí, toda aquela cristandade que a gente conseguiu naqueles minutos antes, poucos minutos antes, acabou. A gente se revolta, mas não é possível. Como é que isso acontece comigo? Desculpa. Eu acabei de sair da casa de Jesus e agora estou aqui com o pneu furado, num lugar ermo, sem recurso, chovendo. Gente, isso é a prova. Nós só vamos saber o tamanho da fé, da nossa convicção, no momento da prova, do testemunho. Então, é sobre isso que se fala, não é? Então, nosso tempo está passando, né? Falta um tempinho aqui ainda, mas já está adiantado. Vamos lá. Então, a primeira questão que nós precisamos enfrentar é uma coisa chamada ociosidade. O ócio é clássico dos espíritos problemáticos. A ociosidade tem conduzido muitos espíritos para planos inferiores no plano espiritual. Muita dificuldade. Então, nós iniciamos o nosso estudo aqui hoje falando que o trabalho é uma lei. Então, não cabe ociosidade. Então, às vezes, a gente fica, né, com preguiça. Então, a gente tem que ter uma noção. Para onde isso está nos conduzindo, ou nos conduzir para canto nenhum. O Espírito Miguel, lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda que faz a direita, ele assina uma mensagem titulada Piedade. E ele é uma mensagem linda, viu, gente? Eu sugiro que aqueles que se interessem por esse tema, é uma mensagem linda do Espírito Miguel. E dentre as coisas lindas que ele diz lá, ele fala uma coisa assim, bem forte para nós. Ele diz assim: temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. Serem úteis. É para temer, segundo o Espírito Miguel. Porque a nossa inutilidade, porque eu lembrei que lá na Lei do Trabalho afirma que toda utilidade, tudo que é útil é trabalho. Toda ação útil é trabalho. E o Espírito Miguel vem dizer agora que a inutilidade é para temer. Porque as consequências da inutilidade são terríveis. Meu. Porque a consequência vem de dentro, não vem de fora, não. A consciência, meu amigo, dizem os espíritos, né? Que, ó, vai bater e vai bater forte em nós.
Olha, eu não sei porque eu, como já afirmei, não pratiquei outra religião que não fosse essa, a espírita. Respeitando aqueles que não consideram o espiritismo como religião. Eu, particularmente, sou da vertente que crê, que entende ser, sim, religião. Já escrevi, inclusive, um livro sobre isso. E respeitamos, mas temos que respeitar a todos. A beleza do espiritismo é exatamente essa, que nos permite discordar, mas sem violência. Nós temos a liberdade de escutar. Qual é a diferença entre eu, que tenho esse entendimento religioso, para o outro que tem um entendimento apenas moral das consequências filosóficas e científicas da doutrina? São consequências morais. E que a religião é a mesma coisa. Praticar uma religião pressupõe consequências morais. Nós precisamos adequar a nossa vida a essas consequências morais. Nós precisamos fazer valer e não podemos ser inúteis. Ter uma passagem pela Terra inútil. Sem deixar nenhuma marca positiva nos corações que ombrearam conosco essas experiências. Porque, no fim, o que vai valer a pena foi o bom combate. Talvez não tenha sido a vitória de uma guerra, mas tenha sido o valor está exatamente como nós combatemos. Com honestidade, com perseverança, com fé, com confiança. Às vezes, apesar de tudo isso, nós não conquistamos aquilo que pleiteávamos, né, como objetivo para a nossa vida. Porque nós desconhecemos e muito, porque há o véu, né, do esquecimento necessário para cada encarnação. Então, Deus já nos atende segundo as nossas necessidades. E não aquilo que a gente deseja, porque às vezes os nossos desejos nos distanciam do nosso objetivo reencarnatório. Mas só aqueles que planejaram, que organizaram, que estão nos tutelando cada encarnação, essa encarnação, é que sabem. É que tem o nosso prontuário lá, sabe? Sabem exatamente o antes, o durante e o que pode vir depois. Mas nós, independente disso, nós, enquanto espírita, já sabemos também as consequências das obras. Porque Jesus disse que a cada um seria dado segundo as nossas obras. Ele não fala obra boa ou obra ruim. Quando a gente lembra essa passagem, a gente sempre lembra da obra boa. Mas obras são atitudes. Obras são ações. E se a obra, a atitude, o pensamento, os atos forem bons, tudo bem. Nós estaremos recolhendo, segundo a lei de meritocracia, segundo a lei de causa e efeito, as coisas boas decorrentes do nosso esforço, do nosso trabalho. Mas se a obra não for boa, ou se não existe obra nenhuma, a inutilidade, como aqui estamos relembrando. Quais serão as consequências da nossa inutilidade? Dos nossos maus feitos? Das nossas péssimas escolhas? Igualmente, não serão boas. Então, nós sabemos que será assim. Então, nós temos um processo dentro da proposta espírita, primeiro, de aprendizado. O Espiritismo nos convida a nos instruirmos através da mensagem do Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espírita, amai-vos. E depois, espírita, instruí-vos. Então, esse aprendizado, esse entendimento de nós mesmos, para nos posicionar. Nós precisamos estar posicionados diante desse projeto de vida. E aí vem o trabalho com as ações pertinentes a esse conhecimento. Porque uma coisa é a informação. Nós estamos tendo informações diuturnamente, é o tempo todo. Mas o conhecimento é quando nós interiorizamos essas informações, avaliamos e retemos aquilo que a nossa racionalidade diz, isso é bom. Porque esse é um método científico aplicado pelo nosso codificador,
Allan Kardec. É o método de 3 passos. O método da observação, da experimentação e da conclusão. Então, se nós estudamos, quando nós participamos de grupo de estudos, quando nós lemos uma obra, quando nós ouvimos uma palestra, participamos de um seminário, tudo isso é a primeira fase do processo científico adotado por Allan Kardec, é da observação. Quando eu estou lendo o livro, eu estou observando, eu estou adquirindo informação dele. Quando eu ouço uma palestra, igualmente. Nós estamos aqui hoje exercitando o primeiro passo científico de Allan Kardec, né? Que é o da observação. Eu estou falando, os nossos companheiros, eu já vi aqui uma informação que temos mais de 50 pessoas conectadas conosco. Que beleza, hein? Parabéns, meus amigos, meus irmãos. Eu espero estar contribuindo para essas reflexões da noite. E agradeço a presença e a atenção de todos. Então, é o primeiro passo. É o passo da observação. Depois vem o passo da experimentação. Nós precisamos vivenciar esses conteúdos. E no momento que estamos vivenciando, ou seja, experimentando, refletindo sobre essas informações, é o segundo passo de Allan Kardec. E depois de experimentar, a gente vai para a conclusão. Aí, 56 pessoas conectadas. Parabéns. Então, nós estamos agora caminhando para o terceiro passo do método kardeciano, que é o da conclusão. Então, eu absorvo informação, eu reflito sobre aquilo e concluo sabendo, poxa, isso aí é legal. E eu adoto aquilo, incorporo aquela medida como forma de procedimento, de vida. E aí se tornou conhecimento. E já pulamos para 62 pessoas, hein? E nós estamos aqui com uma beleza mesmo, hein? Que bom. Então, meus amigos, o progresso, ele é material, mas especialmente espiritual. Então, esse esforço que nos cabe, que ninguém fará por nós. Eu posso amar o meu filho, amar a minha mãe, a minha esposa, os meus irmãos, os meus amigos, mas aquilo que eu já consegui desenvolver enquanto virtude, enquanto conhecimento, eu não posso. A lei não permite que eu transfira para ele. Sem esforço, sem trabalho. Como alguns podem imaginar na questão material, sim. Eu construo um império através do trabalho, e quando eu desencarno, eu deixo esses bens para os meus descendentes. Isso eles podem herdar. Agora, os benefícios da alma, a evolução espiritual, o adquirir e desenvolver de virtudes, da paciência, da benevolência e tantas outras virtudes que nos faltam, né? Que são inúmeras, isso eu não tenho como passar para a pessoa que eu mais amo na vida. Não tem como. Agora, o que eu posso fazer é auxiliar nesse processo, dando bons exemplos, vivenciando a mensagem. Nós não podemos ser hipócritas, ser espíritas, ser cristãos da casa espírita, porque isso é muito fácil. Nós precisamos vivenciar esses postulados na vida social, na vida acadêmica, na vida profissional, na vida familiar. Porque os nossos desafios maiores não estão na casa espírita, estão exatamente nesses grupos sociais os quais nós fazemos parte. Então, meus irmãos, a ajuda espiritual, quando nós fazemos a nossa parte, o céu nos ajuda. Então, como é que essa ajuda vem? Em forma de apoio, de força. Nós recebemos uma força que às vezes a gente não sabe de onde vem, né? A gente recebe a inspiração para a solução dos nossos problemas. Nós nos revestimos de uma coragem que a gente jamais imaginava ter. Isso vem de onde? Exatamente
dessas representações positivas, dessas forças espirituais aqui representadas como o céu. Jesus, Maria Santíssima, ai meu Deus, quanta ajuda nós temos tido ao longo da nossa jornada. Meus amigos, nós estamos chegando à conclusão do nosso tempo. Eu quero mais uma vez agradecer profundamente esse convite, essa hora que aqui estamos passando com os nossos companheiros que nos acompanharam. Eu fico muito feliz por estarmos aqui mais uma vez com vocês. E eu devolvo a palavra à nossa coordenação para o encaminhamento e encerramento do nosso encontro. Oh, querido irmão, quanto trabalho você trouxe para que refletíssemos durante essa 1 hora em que estivemos juntos, ouvindo os seus esclarecimentos, e realmente foi um convite assim, muito amoroso para que lembremos esse dever que nós temos da nossa transformação, como você trouxe para nós. Muito importante, e nós agradecemos e esperamos sempre contar com a sua presença, mesmo longe, para nós é como se estivéssemos juntinhos. Muito obrigado, é isso mesmo. Que bom. Então, meu querido, nós vamos continuar agora elevando nossos pensamentos e trabalhando. Como você disse, uma oração é um trabalho, é útil. Então, convidamos todos esses amigos que estão conosco para continuarmos com esse trabalho em vibrações, porque recebemos muito, Senhor. Então, agora, nós vibramos por aqueles que estão necessitados na sua saúde, na sua melhoria moral, e pedimos sempre a esses bons espíritos, a nossa mentora Zilda Gama, que continuem nos inspirando e que possamos sempre vibrarmos para o bem, pelo bem de todos, e trabalharmos a cada dia nessa nossa melhoria espiritual que nos levará até Jesus na nossa condição de espíritos puros. Obrigado, Senhor. Obrigado ao nosso querido irmão Walter. Obrigado a todos esses que estão conosco, vibrando com esse mesmo objetivo. Sejam sempre abençoados, porque nós agora pedimos, Senhor, abençoe a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, meu querido irmão, você agora chega, mas eu quero deixar esse abraço de todos nós aqui para você. Para vocês também. Foi um prazer, viu? Uma alegria estar com vocês. Obrigada. Uma alegria imensa mesmo. Gratidão a todos. Até um próximo encontro, se Deus quiser. Com certeza. Amém. Então, um tchauzinho. Graças a Deus. Obrigado.